Mais uma vez aqui no nosso canal, seja bem-vindo. E hoje eu tenho um tema polêmico, gosto das polêmicas. Como que um cristão deve se comportar diante de uma pandemia, diante de uma ameaça muito séria, né? Uma ameaça à vida, não só a dele, mas a vida de todos que estão ao seu redor. Não dá para nós simplesmente acharmos, nós precisamos ter fundamento nas escrituras ou fundamento na própria história do cristianismo. E eu quero trazer hoje a contribuição de Martinho Lutero, porque Lutero enfrentou, né, uma pandemia em sua época. A peste negra, também conhecida como peste bubônica, que se alastrou do Oriente para o Ocidente desde o século XIV, mas que foi tendo consequências na vida do povo europeu por muitas décadas. Quando chegou na época de Lutero, ainda haviam consequências muito sérias, haviam temores relacionados àquela pandemia. Eu tenho alguns dados aqui que eu quero colocar para vocês, que, por exemplo, só no início do século XIV, Mongólia, parte da China, Síria, Mesopotâmia e Egito foram afetados duramente pela peste negra, chegando a cerca de 24 milhões de mortos, são as estimativas. Chegou na Europa por volta de 1346, a partir da Cilícia, na Itália, e foi se alastrando para o restante da Europa. Estima-se que 1/3 da população europeia foi dizimada. E não foi só naquele período do século XIV, eles não tinham muito avanço científico para poder conter a enfermidade, conter a doença. Com o passar das décadas, ela também foi causando outros problemas. Até que quando chega ali na época de Lutero, que já é século XV para século XVI, Lutero, ainda na fase dos estudos, ele enfrentou também essa situação. E o interessante é que ele escreve algo muito bonito que está registrado aqui, eu quero ler para vocês, e a partir da leitura nós vamos tirando algumas lições para a gente, de modo muito espontâneo, muito tranquilo aqui. Olha só o que Lutero diz. Primeiro, pedirei a Deus para misericordiamente proteger-nos. É um conselho pastoral de Lutero diante da peste negra. Primeira coisa, ele vai orar. Ele vai pedir a Deus. Ele, como um homem temente a Deus, ele recorre a Deus, recorre à prece, à oração, porque ele sabe que existem situações da vida que nós não temos controle sobre elas e nós confiamos em Deus. Ele usa a sua fé. Mas aí, depois que ele diz que ele vai orar, ele vai pedir a Deus que o proteja, ele começa a apresentar algumas ações. Ele fala: então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Lutero disse que vai tomar medidas preventivas. E claro, ele está tomando essas medidas de acordo com o conhecimento da medicina da época. Tá certo? Olha, evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Isso se chama distanciamento social. E ele continua: se Deus quiser me levar, ele certamente me levará, e eu terei feito o que ele esperava de mim. Para Lutero, Deus espera que ele seja cuidadoso com a própria vida. Deus espera que ele faça a parte dele. E Deus fará o que cabe ao próprio Deus. Mas nós não podemos negligenciar o que nos cabe e ir tentando a Deus. Olha o que ele diz: portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Porque tem gente, hoje, diante dessa pandemia, batendo no peito, dizendo que tem fé em Deus e que vai sair mesmo e que não vai recorrer a distanciamento social, que não vai cumprir as medidas. Essa pessoa está completamente equivocada, ela não está prevenindo a doença. Se ela não está prevenindo, se ela não está fazendo o que é responsabilidade dela, então ela está errada de acordo com o conselho de Lutero. E ele continua: se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima.
ele vai procurar essa pessoa, mas para ajudar, porque ele se coloca na condição de um vocacionado, de um sacerdote. Hoje, os sacerdotes, as pessoas, os pastores, pastoras, padres, tantos deles têm acompanhado pessoas, até mesmo por videoconferência, quando não dá para fazer o funeral, tem uma série de regras aí, mas existe uma situação de visitar excepcionalmente, mas quando há muita necessidade, visita-se, vai ajudar. E hoje temos os enfermeiros e médicos que são a linha de frente. Eles não negam essa vocação deles de buscar as pessoas, de buscar ajudar as pessoas. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada, nem insensata e não tenta a Deus. Então, se você quer dizer que você é fiel a Deus, que você tem muita fé, mas você não pode negligenciar aquilo que Deus já colocou diante de você como conhecimento. Diante do conhecimento que você tem, você precisa agir. Agora, fora do conhecimento, Deus não vai te cobrar. Não podemos tentar ao Senhor. Não podemos tentar a Deus. Não dá para dizer, eu tenho fé e vou negligenciar a ciência. Vou negar o conhecimento científico. Como agora tem muitos cristãos aí e dizendo, eu tenho fé em Deus, e começa a questionar os dados da ciência. Dizendo que quem acredita nas informações que a ciência dá são pessoas que não têm fé verdadeiramente em Deus. Isso é ignorância. Isso é ignorância. Isso é um absurdo. Diante de Deus, diante da sua palavra, isso é um absurdo. Não dá para entrar nessa conversa. Por favor, se o teu líder religioso, ou qualquer pessoa que você conhece, começar com esse tipo de argumento, não dê ouvidos a essa pessoa, porque ela não sabe o que diz. Eu vou terminar esse vídeo recordando uma experiência, um encontro que eu tive quando precisamos comprar alguma coisa para cá para casa. Eu saí e passando no lugar encontrei um senhor já passando dos seus 70 anos, e ele estava sem máscara, sem nenhuma preocupação em se proteger. Já estávamos com um número de mortes elevado, todas as informações disponibilizadas. E aí ele começou a conversar comigo. Ele falou, esse negócio de máscara é só para fábricas que querem ganhar dinheiro com máscara. Esse negócio de Covid é só uma gripezinha, não mata ninguém. E ele começou a falar umas coisas assim, e eu olhei para ele com toda a sinceridade e falei, olha, não pule do pináculo do templo. Aí ele, como assim? Falei, você acredita em Deus? Sim, eu sou um homem de fé. Falei, então, você acredita na palavra de Deus. Então você tem que cumprir o que a palavra de Deus orienta, o que ela aconselha. E aí ele ficou me olhando, eu falei, não pule do pináculo do templo. Falei, mas me explique. Aí eu percebi que ele não estava lembrando. Que é um trecho da tentação de Jesus, quando Satanás leva Jesus lá para o alto do templo e diz assim, tu não és o filho de Deus? Tu não tens autoridade? Então pula daqui, porque os anjos vão te amparar, os anjos vão te acolher, não vão deixar você morrer. E aí Jesus responde dizendo, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eles sabiam que qualquer pessoa que pula de uma determinada altura vai cair e morrer. Eu não preciso negar uma informação que é até mesmo do senso comum, mas que tem comprovação científica, inclusive, que é a força da gravidade. Se você pular de cabeça, você vai bater a cabeça e pode morrer. Então ele não pulou. Tentar a Deus é ignorar o conhecimento que você já tem, ignorar o conhecimento que está diante de você, e você continua dizendo que tem fé, e não se previne, não usa máscara, não faz distanciamento social, não ajuda as pessoas que estão ao seu redor, se mantendo distante delas. Agora, em casos extremos, alguém passando por uma enfermidade, depende de você. Então é você que vai lá, mas quando for, tome todas as precauções possíveis. Você tem a responsabilidade, como cristão, de reagir de modo coerente diante dessa pandemia. Mantenha o distanciamento social e, se necessário, quando muito necessário, se você trabalha e não tem para onde correr, você precisa estar lá, tome todas as medidas, faça a sua parte, e aí sim, junto com a sua parte, dobre os joelhos e peça a Deus que te proteja, peça a Deus que te guarde, mas não se fie na sua fé com uma soberba, com um tipo de ousadia, isso é mais soberba do que temer a Deus. Temer a Deus é outra coisa, é ser humilde diante de Deus
e ser humilde a ponto também de ouvir o conselho das pessoas que Deus coloca diante de você e dizendo: olha, se previna, não coloque a sua vida em risco e não coloque a vida das pessoas que você ama em risco, se contagiando com esse vírus.